Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmos 78, de verso 17 a 42, onde o nosso bom Deus Todo-Poderoso, ele ficou muito, aqui a palavra, meus irmãos, fala que o nosso bom Deus ficou muito irado com os israelitas, porque eles começaram a murmurar, a reclamar, com o coração duro e revoltado com o Senhor. O Senhor estava dando do bom e do melhor a eles, derramando manares dos céus, coisas preciosas, comidas maravilhosas e deliciosas. O Senhor estava de portas, de janelas, aqui fala na palavra que o Senhor estava de janelas dos céus aberta para providenciar alimentos, água para aquele povo. E o povo assim ainda duvidando, o Senhor derramando a graça, a misericórdia, sua providência de alimentos, e eles ainda colocando o Senhor à prova, duvidando do que o Senhor estava fazendo e do que o Senhor tinha prometido lá atrás, quando ele estava em cativos. E assim o Senhor ficou revoltado, porque o nosso Deus é Deus de amor, mas também, meus irmãos, o nosso Deus é Deus de justiça. O Senhor derramando toda a graça e a sua misericórdia entre eles, e assim eles reclamando, e assim eles colocando o Senhor à prova. Meus irmãos, assim o Senhor faz também nos dias atuais para aqueles que estão revoltados, o Senhor derramando a graça, a sua misericórdia, o Senhor também dando, suprindo as suas necessidades, as nossas necessidades, e a gente reclamando, um coração duro e ingrato. Mas o Senhor é aquele que quer que a gente esteja mais e mais e mais rendido a Ele. Aqui a família de Asaf estava relatando o que o Senhor fez, relatou, como em muitas e grandes passagens, aqui relata da passagem do povo de Israel para a terra prometida, onde manava leite e mel, e assim o Senhor já providenciando, já suprindo as suas necessidades a meio de caminho, a meio dos desertos, e eles reclamando. Então, aqui, dando continuidade, o que a palavra nos fala é que a gente venha ensinar os nossos, para que eles não venham crescer com os corações endurecidos para com o nosso bom Deus, para que ele venha temer ao Senhor e saber que Deus é todo poderoso. Glórias a Deus. E assim, meus irmãos, eles fizeram, mas aí o Senhor começou também a encurtar a vida deles. Começaram a encurtar, e quando o Senhor dava cabo na vida deles, daqueles que se diziam mais fortes, e botando também na mente dos outros para que os outros reclamassem, o Senhor dava cabo logo na vida deles para que os outros não viessem reclamar. Mas assim foi uma revolta completa de todos eles. Amém? E assim a palavra nos fala. E também quer nos ensinar que a gente venha trazer a palavra de uma forma simples para as nossas gerações, para que eles não venham se perder em meio de caminho. Porque hoje, meus irmãos, a oferta é muito grande. Tem muitas ofertas aí nos celulares, nas redes sociais. Hoje tem televisor, tem celular, tem tantas e diversas formas de a gente perder o foco daquilo que o Senhor tem para a gente. E imagine os nossos. Então, a preocupação da família de Asaf foi para que a gente venha conduzir os nossos na graça e na misericórdia do nosso bom Deus, para que eles não venham se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? E aqui no verso 17 a 42, diz assim, meus irmãos: apesar de tudo isso, eles continuaram a desobedecer, revoltando-se no deserto.
contra o Altíssimo. Em seus corações, eles deliberadamente colocaram Deus à prova, reclamando do maná e pedindo comida de que gostavam. Reclamaram contra Deus, resmungando: será que Deus é capaz de nos dar comida gostosa aqui no meio do deserto? Sabemos que Ele já nos deu fontes que brotaram em grandes quantidades das pedras. Agora queremos ver se Ele pode nos dar pão e carne também. Quando o Senhor ouviu isso, se enfureceu, castigando os rebeldes, mandando fogo do céu, e mostrou a sua ira contra Israel. Porque os israelitas não creram nele, nem confiaram em Deus como seu Salvador na hora da dificuldade. Apesar disso, ele deu ordens às nuvens, abriu as janelas do céu, fazendo chover maná sobre os israelitas. Assim, Deus deu a eles pão do céu para comer. Os israelitas comeram o pão dos anjos até não aguentarem mais. Com seu grande poder, Deus enviou dos céus o vento oriental e fez avançar o vento sul, fez cair carne sobre o povo como pó, bandos de aves como areia do mar. Glórias a Deus. Abundantemente o Senhor mandou aves dos céus como areia do mar. Glórias a Deus. E fez cair sobre o povo como pó, bandos de aves. Glórias a Deus para sustentá-los. As aves caíram junto às tendas do povo por todo o acampamento. Então todos comeram à vontade toda a carne que caíam, porque Deus tinha atendido os seus pedidos. Mas antes de ficarem satisfeitos, enquanto ainda estavam comendo, acendeu-se a ira de Deus. Ele mandou seu castigo, e alguns dos homens mais fortes de Israel morreram. Foi o que eu acabei de falar, meus irmãos, que aqueles mais fortes, o Senhor tinha dado cabo na vida deles, porque eles estavam criando resistência, uns mais do que outros, e assim o Senhor deu cabo logo na sua vida. Os melhores jovens de Israel, ainda assim, o povo continuou pecando, não crendo em Deus. Mesmo assim, o Senhor suprindo suas necessidades, eles não estavam crendo no Senhor. Meu Deus. Ai, Jesus, nos livra, Senhor, nos livra desta hora, Deus, que a gente continue, meus irmãos, crendo no Senhor e colocando os nossos nos caminhos do Senhor, para que eles cresçam, sabendo e conhecendo quem é esse Deus maravilhoso que supre todas as nossas necessidades. Que a gente não venha duvidar hora nenhuma do poder, da misericórdia, dos favores do nosso Deus, do nosso Altíssimo, do nosso Paizinho amado e maravilhoso, meu Deus. Como castigo, ele continuou, como castigo, ele encurtou a vida daquela geração e deu aos israelitas muito sofrimento. Quando Deus castigava o povo com pragas e morte, eles se aproximavam dele, arrependidos. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e que Deus Altíssimo era o seu Salvador. Mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar Deus, mas Deus ninguém engana o Senhor, porque Ele conhece o alto
e o baixo, o mais profundo dos nossos seres, dos nossos corações, da nossa intimidade. O Senhor nos conhece como um todo, do alto da cabeça à planta dos pés, meus irmãos. Ele conhece as intenções dos nossos corações, Ele é o nosso dono. Como é que engana a Deus? Ninguém engana a Deus, meu Deus. Seus corações não pertenciam completamente a Deus e eles não cumpriram a aliança feita com o Senhor. O Senhor fez uma aliança com eles e estava suprindo todas as suas necessidades. E assim, mesmo assim, eles ainda reclamando. Meu Deus. No entanto, Deus foi compassivo e perdoou os pecados do povo em vez de destruí-lo. Várias vezes ele conteve a sua ira e o seu furor, pois lembrava que eram homens, meros homens mortais, cuja vida some num instante, como a brisa passageira que não retorna. Quantas vezes eles se revoltaram contra Deus e, no deserto, abusando da sua paciência naquela terra seca e vazia. Repetidas vezes eles puseram Deus à prova e impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Eles se esqueciam do grande poder de Deus na forma como livrou o seu povo do inimigo opressor. Então, meus irmãos, eles já tinham saído do cativo, mas o coração deles ainda estava lá no cativeiro, estava lá com o opressor, porque o seu dono de antes, o rei da época, que o Senhor pediu a Moisés e avisasse que ia libertá-los, ele não acreditou, ele endureceu o coração, assim o Senhor fez, ele endureceu o coração. Mas chegou uma hora que ele viu dos fazeres, dos feitos do Senhor, que ele libertou o seu povo. E assim o Senhor prometeu a eles que nada faltariam no deserto. E ainda levantou o seu profeta para direcioná-los. E mesmo assim eles reclamaram, eles duvidaram a vida toda, fazendo com que a glória do Senhor não se manifestasse no meio deles, para que o feito do Senhor Todo-Poderoso, as maravilhas do Senhor não se manifestassem na vida deles. E assim foi, e assim fez. Então, a família de Asaf aqui no Salmo 78 foi uma preocupação que ele teve para com todos os seus, para com todas as gerações e principalmente agora com as nossas, meus irmãos, que a gente venha direcionar os nossos, a preocupação toda aqui da palavra e de Asaf e de Deus nos dias atuais é que a gente venha, meus irmãos, direcionar os nossos filhos, as nossas gerações no caminho do Senhor, para que eles não venham endurecer o coração, a falta do conhecer o nosso Deus todo-poderoso e grandioso, porque o nosso Deus, quando Ele promete, Ele faz. Ele diz que quando nós estamos aqui plantando na terra, neste momento que nós plantamos, que nós estamos alinhados com o Senhor, que nós clamamos ao Senhor, que nós confiamos e acreditamos no Senhor, quando a gente está se rendendo ao Senhor, quando a gente tem a fé alicerçada no Senhor, as nossas gerações todas elas são alcançadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. É uma promessa do Senhor para com todos nós e que também a gente venha se alimentando da palavra para que a nossa fé não fique desmotivada, para que a nossa fé não fique enfraquecida e que a gente venha ler, meditar, estar em comunhão com os nossos irmãos, não importa se é na instituição, na sua instituição, junto com os irmãos, se é em casa, mas que leia, que pratique a palavra, porque esta é uma preocupação do Senhor hoje para com nós nos dias atuais e também com nas nossas próximas gerações. Amém, meus irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo
venha nos abençoar, que a gente venha, meu Deus, continue nos abençoando, nos agraciando e que a gente nos dê força, coragem para que a gente permaneça lendo a sua palavra, meditando na sua palavra e principalmente vivendo a sua palavra. Amém? Vou orar para que o nosso bom Deus Todo-Poderoso venha alicerçar, venha nos direcionar, venha nos capacitar mais e mais e mais na sua direção e no seu propósito. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por esse direcionamento, Deus, que o Senhor está nos dando em Salmo 78, Pai. Obrigada, Senhor, por esta passagem, por aqui o Senhor ter despertado para que a gente não venha, Pai, enfraquecer na fé, para que a gente não venha, Pai, deixar de mostrar para os nossos, de ler para os nossos, de botar as nossas gerações no caminho do Senhor, para que eles não cresçam, meu Deus, com o coração duro, meu Deus, como aquele povo de Israel foi, Pai. Ô Senhor, como o Senhor foi tão grandioso para com eles, mas mesmo assim eles duvidaram. Eles vendo, meu Deus, os manares caindo do céu, o Senhor abastecendo eles de água, saindo da rocha e correndo como um rio forte, meu Deus. Oh, meu Pai, como o Senhor também derramou manares, a graça supriu todas as suas necessidades, derramando suprimentos, alimentos do bom e do melhor, meu Pai. E assim, mesmo assim, eles ainda duvidando de Ti, duvidando do Senhor, Pai. Que a gente, nos dias atuais, Pai, e as nossas gerações, que eles venham Te conhecer de uma forma grandiosa, se rendendo, Te amando, Te buscando, meu Deus, e Te agradecendo, sendo com o coração grato e rendido a Ti. Assim o Senhor nos alerta para que a gente venha fazer para com os nossos, hoje e para todos sempre. Amém, 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 amém. Que o Senhor Jesus, meus irmãos, nos abençoe, nos proteja e que a gente venha estar firme e forte na palavra e no caminho do Senhor, ensinando os nossos. Amém? À frente, meus irmãos, temos mais duas ministrações do Salmo 78. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus.